Agora sim. Fernanda, tudo bem? Ah, doutor Júlio, tudo bom? Tá parada com o carro aí, tá no local seguro, né, doutora Fernanda? Tô num local super seguro, porque tá captina, e com Ah, as... porque essa é uma preocupação, né? Muito assalto, a gente precisa tomar cuidado, né? Não, mas eu tô dentro do caminho, ó. Ah, então tá É bom. dentro Tá protegida, tá mesmo, protegida. Aí eu fico tranquilo. Ó, mais que um professor ganha um amigo, eu tô à disposição para ajudar, com muito carinho e muito respeito, tá bom? obrigada, muito obrigada. Eu acompanho o senhor já há um tempinho, Que legal. é, porque acabou que aconteceu na minha vida, acontecendo uma porção de casos de uso capião aí. Eu nem sou advogada nem nada, mas acabou sendo a única maneira de resolver algumas vezes, né? Então agora eu tô com a seguinte situação. Meu marido tá doente, ele tá na UTI já há uns 8 ou 9 meses Nossa, o que por que ele causa de tem? Covid. Covid. Você Ele é vê, mais a velho, mídia não divulga mais, mas pessoas são internadas todos os dias, né? exatamente, todos os dias e assim, a primeira vez que ele teve ficou arrasado, já não conseguiu mais andar, ficou cego, glaucoma, aconteceu muitas coisas. Nossa, houve várias E aí passou. complicações então, né? Exatamente. Então aí ele fez e aí agora não conseguiu ter alta. Tá direto no respirador, traqueostomizado. Então, a perspectiva não é boa, né? Então a gente precisa começar a pensar em como é que as coisas podem ser arrumadas se acontecer o pior, né? Força, E viu? aí, Força pra você, tá? Eu sei que essas horas não tem nem o que falar, né? E eu acho que uma palavra de apoio é força, porque tem uma frase que eu gosto muito, né? Seja forte, corajoso, a gente tem que ser todo dia, né? é isso mesmo, a gente tem que ter força. Tem meu filho que eu tenho que terminar, que eu tenho que criar, tem a vida, a gente tem Quantos que. anos tem seu filho? Meu filho tem 15. 15 anos. Nossa, é Ele uma idade que né, precisa muito de você. Muito, 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 né? muito. Muito. Então, meu marido tem uma vida, do ponto de vista do patrimônio, bem complicada, porque ele acabou sendo muito desorganizado. Meu marido é mais velho, tá? Só pra você. Então, ele foi morreu em 1970. Nessa época ele tinha 30 e poucos anos, já recebeu dois apartamentos em Copacabana, apartamentos pequenininhos, de 35 metros, de um quarto. E esses apartamentos não chegaram a ser registrados e eles entraram no inventário dela como direito e ação. E aí passou o tempo, passou mais de 30 anos, aí, imagina, desde 1970 até agora, né? E aí ele tinha combinado comigo que queria deixar esses apartamentos para mim, porque o apartamento dele lá do Leblon, que era casado com a segunda esposa, ela já mais velha também, não queria sair do apartamento, todo enrolado, que tinha penhora e tal. Então ele falou assim, não, vou deixar, entra em uso capião, com uso capião para você, no seu nome, pra gente, pelo menos isso você tem de patrimônio. Cada um deve valer aí, sei lá, 400 e pouco, 500 mil mais ou menos, se muito. E precisa tomar cuidado, porque eu já vi de tudo. Como eu sou especialista da área, eu já vi de tudo. Eu já vi cunhado entrar no apartamento e não sair. Não, você casou com meu irmão e já tinha. Então agora é meu. Então, assim, o ser humano é capaz de tudo, né? Infelizmente, né? Pois é, então, aí deixa eu te contar uma coisa. Ele tem dois filhos do primeiro casamento. Tá. Foi um que não durou nem 3 anos, mas ele teve dois filhos. Eles são mais velhos do que eu, inclusive. Um deles é muito rico, que não fala com meu marido desde 1995. Então você vê, tem muitos anos que não se falam, não tem contato nenhum. E o outro é um aproveitador da família. Pra você ter uma ideia, ele está sendo processado pela própria mãe e pelo irmão dele. Porque o que ele faz? Ele pega
confiável nem um pouco, né? Tanto é que ele está respondendo a 151 processos. Eu dificilmente vejo uma pessoa respondendo tanto processo, assim, né? Tem algo errado. Enfim, meu marido tem hoje de propriedade esses 2 apartamentos e uma área grande em Teresópolis. Essa área grande tem uma casa bem grande, que deve ter assim, uns 1.000 metros quadrados mais ou menos. E a área do terreno é de uns 190 mil metros, mais ou menos. Então, uma das coisas que eu ia te perguntar, essa área toda, essa casa e tudo, Teresópolis foi comprado pelo pai dele. Como ele era filho único, não chegou a fazer nem inventário, foi continuando lá. Mas acho que para resolver agora, talvez seja o caso de fazer o inventário do pai dele e depois o dele, né? Se for o caso, e acredito que deve regularizar esse imóvel. O problema do inventário é sempre uma opção de regularização, mas o problema é que o inventário faz com que os outros deixam de ser herdeiro e passem a ser o quê? Coproprietários, né? Se são pessoas complicadas, imagina a hora que eles tiverem na mão o poder da caneta, né? Eu sempre falo isso nas aulas, né? A pessoa com o poder da caneta, ela demonstra mais ainda o que ela é, né? É difícil, é difícil. É uma situação que tem erros, né? Tem que ter todo cuidado. E os dois filhos do primeiro casamento. Pelo que eu andei vendo, normalmente o inventariante é o cônjuge, que sou eu acho, né? Mas a grande questão é o seguinte, como é que se divide uma área rural com 400 mil metros, né? E que tem um imóvel, tem uma casa construída. Eu não sei como é que faz para resolver isso. Hoje tem muito boato bobo na internet, o YouTube, né? Mais o Instagram, tá muito cansativo. As pessoas acabam falando que não sabe, que não entende. Até eu tive um caso recente aqui no escritório que a pessoa fez uma receita caseira para curar uma alergia, ela acabou falecendo, né? Então tem muita gente falando besteira. O YouTube e o Instagram deu abertura para muita gente boa e muita gente ruim, né? Que não sabe o que tá falando e quer ganhar fama, é assustador, né? Que nem o escapião, é um assunto muito sério. Nós temos mais de 36 espécies no Brasil. E de fato a gente aprende o quê? Na faculdade 3, 4, 5, é muito pouco, né? E boatos bobos, né? Só posso fazer o escapião se não tiver imóvel no nome. Só posso fazer o escapião se de fato eu não tiver um imóvel superior a 250 metros quadrados. E não é verdade, né? Nós temos 36 espécies, muitas espécies você pode fazer, tem outro imóvel no nome, né? Então tem muita besteira. São 2 imóveis, um deles eu imagino que você more, não é? Não. Eu moro em apartamento alugado, bem maior, porque não dá pra gente morar uma família inteira com mais 4 cachorros num apartamento de um quarto. Então esses apartamentos de Copacabana, eles são bem pequenininhos e a gente aluga eles há muitos anos já. Um deles está morando meu pai, alugado, e o outro está como inquilino, alugado. Tá. Quem administra e recebe a receita desses aluguéis sou eu. E sempre foi assim há muitos anos. Quando eu me mudei para cá, porque eu vim de São Paulo em 2004. Então tem esses 2 apartamentos em Teresópolis. Qual é a minha apreensão com isso tudo? Uma hora, quando meu marido não estiver mais aqui, eu vou ter que viver com a pensão dele, né? Eu tenho um filho de 15 anos que ainda vai entrar no ensino médio, eu tenho um chão aí pela frente. Será que eu consigo receber os aluguéis desse apartamento? Como é que vai funcionar isso? Como que funciona na prática? A lei brasileira, a lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91, ela fala que o locador pode ser o proprietário ou o possuidor. Então, você, de fato, você pode receber, porque se você é possuidora, você pode receber o aluguel. Eu oriento, né, nesse caso, sempre que possível, faça o quê? Faça o uso capião. Se você tem a posse desses imóveis, faça o uso capião. Ah, mas eu posso fazer 2 ações de uso capião separadas? Pode fazer. Quando você faz isso, você tem que provar a posse. A posse para o uso capião, ela pode ser direta, indireta, alternada. O que é a posse alternada? Posse alternada é você ter a chave no bolso, você que toma conta do imóvel. Isso é posse alternada, né? E existe a posse direta, que é a posse que eu moro, resido, e tem a posse indireta ainda, é aquela que você aluga ou empresta. Nesse caso, você tem a posse indireta, né? Os 2 imóveis estão locados, né?
lá uma época e tem o que eu tenho basicamente, porque assim, quando a gente aluga, a conta de luz acaba ficando em nome do inquilino durante o período que ele está lá, né? Depois encerra. Essa conta de luz não existe na LAT nem em nenhum lugar com registro do nome do proprietário do imóvel, porque não está registrado. Então, por exemplo, o IPTU vem em nome de Coriolano de Guzmão. Quem era Coriolano de Guzmão? Era o cara que vendeu o terreno para o incorporador construir o prédio ainda. E esses dois imóveis, eles não têm nem matrícula. Eles não existem no cartório do segundo RGE aqui no Rio. Melhor, do quinto, desculpe. Disseram, lá no quinto RGE, disseram que toda a documentação desse veio de origem de um outro cartório, que é o segundo RGI, e que então a gente tinha que capião lá. Só que aí o segundo RGI diz que não tem nada com isso, que já passou sei lá quantos anos e que ele não tem essa documentação. E aí vai jogando um pro outro. Vai jogando pro outro. E aí um capião extrajudicial. A advogada que atendeu a gente fez em nome do meu marido, porque existe um inventário, né, da mãe dele que cita os imóveis como direito e ação, então ela achou que seria mais fácil. Aí, segundo ela, depois do capião dessa ata e etc., que seria indiferente ser no meu nome ou no nome do meu marido, porque a gente é casado com comunhão parcial de bens e que não ia fazer a menor diferença. Só que agora eu acho que faz toda a diferença, porque se a origem desses apartamentos é uma herança particular do meu marido, aí eu não sou meieira, eu sou herdeira disso, né? Eu acho que sim, pois é. Agora me fala uma coisa, hoje esses imóveis, quem recebe aluguel hoje? É você? Eu recebo aluguel desses dois imóveis há uns 10 anos, mais ou menos. Ah, então, nossa, já há bastante tempo, então, hein? Eu achei que a coisa tinha acabado de acontecer, mas já está bem avançada. Você já recebe há muito tempo, né? Eu administro e recebo tudo desses imóveis há muito tempo. É porque os filhos dele, um deles eu nem conheço, e o outro não se dá bem comigo porque eu não concordei de um golpe que ele estava querendo dar. Recentemente ele preparou o documento, queria incorporar a Teresópolis a uma empresa que ficaria em nome do meu marido, porém tendo ele como controlador, inclusive depois da morte. E aí eu não assinei, disse que não ia assinar isso, né? Agora uma pergunta importante também para te ajudar. Esse contrato de locação, Fernanda, ele está no seu nome? Tá no meu nome. Que legal. Ah, então tá bem adiantado, Fernanda. Acho que ele mesmo fez isso pensando em você, né? Te proteger. Ele fez isso, ele deixou administrar porque queria que eu tivesse uma renda garantida, no caso de acontecer alguma coisa com ele, né? Só que esses contratos, alguns estão assinados, outros eu fiz o acordo trocando e-mail, porque no fundo, a gente fica muito frágil quando a gente não tem a propriedade, né? Às vezes é mais psicológico, mas a gente fica, né, Fernanda? Fica. Eu nunca vou esquecer um caso que eu assumi aqui no escritório, o Marcos Santander. Ele comprou um imóvel, só que ele decidiu morar na chácara. E aí ele alugou esse imóvel na cidade, um imóvel grande, bonito. Só que ele se atrapalhou, ele e a esposa, porque os dois ficaram doentes, e aí ele deixou de pagar as prestações da Caixa. Então chegou uma cartinha no imóvel que estava alugado, de cobrança, né, da Caixa. O inquilino sem vergonha, o que o inquilino fez? A pessoa quando é sem vergonha, ela arruma problema de não tem, né? Parou de pagar aluguel. Parou de pagar aluguel e falou para ele, olha, eu não vou pagar você não está pagando a Caixa. Ele falou, mas tem nada a ver a sua relação comigo de inquilino e a minha com a Caixa. A minha quem tem que ver sou eu com a Caixa, né? E aí ele me procurou, fiz ação de despejo, graças a Deus nós conseguimos ganhar, a liminar, mas o povo confunde muitas coisas. Quando tá mal intencionado, Fernanda, é fogo. Exatamente. Ser humano Eu sempre me baseei, o que eu fazia antes? Fazia contrato de temporada, que a pessoa pagava adiantado durante poucos meses. Por quê? Porque se eu tivesse que fechar a porta, tirar a pessoa de dentro, de repente fazia isso. Porque com um contrato de 30 meses, se a pessoa não pagar, como é que eu vou despejar se eu não tenho como provar que eu sou proprietário? Né? O contrato em si, ele te protege, né? Quando você tem ainda mais o contrato que está no seu nome, isso foi nota 1000 por parte dele, né? Fazer isso por você, porque te protege. Se não pagarem por qualquer desculpa, você faz despejo, né? Ação de despejo.
Mas o ideal, já que você tem essa oportunidade, você tem um contrato no teu nome, isso é maravilhoso, prova a sua posse. Quer queira, quer não queira, prova a sua posse. Tá no seu nome o contrato. Se alguém paga aluguel, paga para você. E enxerga você como locadora, né? Se você é locadora, surge o animus domini, que é a alma de dono, e surge a posse, né? A posse indireta. Então, você entrou no jogo para fazer os capião, se você quiser, entendeu? Mas a questão toda é que esses contratos, embora eu tenha, eles não estão com firma reconhecida, com a data marcada. Eu tenho muito contrato, muita coisa que foi feita de acordo com mensagem de e-mail, por exemplo. Ô, Fernanda, me fala uma coisa. Você ganhou um amigo aqui, não precisa ter receio, não. Eu tô aqui para te ajudar, te proteger, quero o seu bem. Quero o seu sucesso na tua vida aí. Esse contrato ele chega a ser escrito ou é verbal? Como que ficou isso? Não, é contrato escrito. Eu mando o contrato para as pessoas. Só que eu não... alguns contratos eu tinha realmente, peguei de volta. Só que como a gente mudou há uns 3 anos atrás, mais ou menos... O papel, tanto dessa coisa de apartamentos, coisa que eu achava que não ia usar nunca mais, sabe? Sim. Essa coisa que a gente descartou. E eu tenho a impressão que eu devo ter mandado isso embora. Eu nem nunca imaginei que isso iria servir como prova de posse. Porque na minha cabeça tinha que ser assim... Morar no imóvel, né? Aquele conhecimento mediano que todo mundo tem, né? Fazer os capiões para morar no imóvel, né? Exato. Eu sempre pensei nisso. Então aí eu ficava pensando, meu Deus, e se tirar a luz do meu nome, como é que vai ser? Como é que eu vou provar? Porque na minha cabeça tinha que ser conta. Eu não me preocupei muito com essa coisa de contrato, mas existe a troca de mensagem e o próprio anexo. Não sei se o e-mail serve como data daquele acordo ou não. Na verdade, Fernanda, sabe o que mais prova, de fato, é o pagamento. O pagamento como que é feito? É direto na sua conta? Direto na minha conta. Então, não tem prova maior que essa. Mesmo que o contrato, né, não esteja do jeito que a gente queria, bem feitinho, né, com firma reconhecida, você com a sua via guardadinha, a situação em si, ela faz prova, né? Faz prova, você recebe aluguel e há 10 anos, né? Eu imaginei que poderia ter só isso mesmo de prova, troca de e-mail e os pagamentos, né? Com os pagamentos a gente pede um extrato no banco, mesmo de muitos anos atrás, e a gente consegue identificar, né? Consegue. E me fala uma coisa, essa alocação que você fez é praticamente 10 anos com o mesmo inquilino ou houve troca de inquilino? Não, cada hora um inquilino diferente. Isso é normal. Normal. Não é um só, não. E esses contratos, todos eles nessa situação, Fernanda? Ou um contrato você tem, o outro você já não tem? Como que está essa situação? Muitos contratos, quer dizer, eu tenho muitos... Eu aluguei muitas vezes, tanto o apartamento 905 quanto o 1005. Eles estão, inclusive, alugados atualmente. Entendi. O apartamento 1005, por exemplo, que é o de cima, eu aluguei assim para mãe de uma amiga minha. E nesse caso, eu acabei não fazendo contrato verbal, mas ela ficou lá uns 3 anos, fez obra no apartamento. Eu tenho conta de aluguel nesse período, mas tem toda essa troca de essa. Agora, em questão, em relação aos recibos, né? Eu sei que a gente não é de imprimir, mas como é pago em conta corrente, eu imagino que você consiga, né? Puxa o extrato lá, né? Com certeza. O Itaú é bem organizado em relação a isso. Eu tenho muita crítica do Itaú, acho que dá muito problema no sistema toda hora, mas pelo menos para isso, né, os relatórios são bons, né? Eu imagino que outros bancos você consiga também. Olha, Fernanda, dá para você fazer os capiões, sim, dos dois imóveis, né? Seriam 2 ações dos capiões, ações separadas, no seu nome. Você pode fazer sim os capião. O que faz prova são contratos, você já falou, né? Que extraviou, acontece. Mas a maior prova é os recibos, o pagamento, né? Dá para informar que existe a posse indireta porque você recebe aluguel mês a mês, né? Então, é claro que se tivesse os contratos feitos, organizados, era melhor, mas nessa situação, mesmo assim, dá para trabalhar com a possibilidade de os capião, sim. E outra coisa, se o inquilino, eu não sei a relação que você tem com o inquilino, mas talvez e se fizer um contrato, né? Falou, olha, vamos fazer um novo contrato, eles aceitariam? Ou você acha que seria dor de cabeça? Com certeza. Então, o uso capião, eu não sei se você sabe, mas além de regularizar o imóvel, você pode usar como matéria de defesa.
Eu falo para os meus alunos, né? Você usa como um guarda-chuva, como um escudo protetor. Então vamos dizer que aconteça alguma coisa com ele, bato na madeira, né? Vamos pedir para Deus para tudo mudar. Mas os filhos, né? Não, que eu sou herdeiro, eu vou receber aluguel. Você tem o uso capião andamento. Se você tem o uso capião andamento, você consegue se defender muito bem. Você consegue aplicar a súmula 237. Essa súmula do Supremo diz o quê? Diz que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então você não usa o uso capião só para regularizar o imóvel, mas você usa também para se defender. Tem muito boato bobo, né? O uso capião só pode fazer se tiver até 250 metros quadrados. Não é verdade. Tá cheio de espécie, modalidade de uso capião que não tem limite de metragem. O uso capião não posso ter outro imóvel no nome. Pode, claro que pode. Depende do uso capião escolhido. O uso capião tem que morar no imóvel, tem comércio. Não, eu posso alugar, posso emprestar, posso ter a chave no bolso e faço uso capião. Casa de veraneio as pessoas fazem, né? Casa de praia, compra um imóvel irregular, é muito comum. E aí faz uso capião. Mora na casa? Não, frequenta a casa, né? Então, muita bobagem falada na internet, né?